Olá, você já ouviu expressões como meu coração está partido, ou você feriu meus sentimentos, ou então aquilo foi como um tapa na cara? Por que será que essas explicações que a gente dá sobre dores emocionais são descritas como se fossem dores físicas? Será que tem alguma ligação? Meu nome é Dalton Cortucci, você está no canal Liga o Beat e vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Bom, assim como a fome e a sede, nós temos necessidade de aceitação. Essa necessidade surge como um mecanismo de sobrevivência ao longo de milhões de anos de evolução. E por quê? Porque um ser humano solitário não poderia ter sobrevivido durante os 6 milhões de anos de evolução humana sem ser devorado pelos predadores. Explicando melhor, durante a nossa evolução, nós dependemos uns dos outros para sobreviver. Nos unimos para caçar, para colher alimentos e para nos proteger contra os predadores e contra as tribos inimigas. As relações sociais literalmente nos mantiveram vivos. Evoluímos em sociedades cooperativas e durante a maior parte da nossa história, nós dependemos desses grupos sociais para sobreviver. Aí é que entra o sentimento da rejeição. Olha só essa imagem. Do lado direito estão as áreas do cérebro acionadas quando nós sentimos dor física. Do lado esquerdo estão as áreas do cérebro acionadas quando nos sentimos rejeitados. São praticamente as mesmas. Mas como assim? A área do cérebro acionada quando sentimos dor é a mesma quando sentimos rejeição? Pois é, esse sentimento de rejeição se desenvolveu no cérebro como uma ferramenta evolutiva para alertar os humanos primitivos que corriam risco de serem excluídos da tribo a qual eles pertenciam. Em outras palavras, ser excluído da tribo naquela época era uma sentença de morte, porque sozinho não conseguiríamos sobreviver. Então a natureza simplesmente pegou emprestado o mecanismo já existente para a dor física e o usou também como alerta para a rejeição. É por isso que a gente diz que a rejeição dói. A natureza, em vez de criar um sistema novo a partir do zero, para o sentimento de alerta da rejeição, ela usou o que já tinha lá. Ou seja, no que diz respeito ao seu cérebro, um coração partido não é diferente de um braço quebrado. Em resumo, a natureza foi extremamente inteligente a ponto de construir esse mecanismo para que as pessoas temessem a rejeição. Dessa forma, ela encorajaria um indivíduo a modificar qualquer comportamento que não contribuísse com a sua tribo. Uma vez ele alertado pelo sentimento dolorido da rejeição, aquele que foi capaz de evitar a sua expulsão da tribo teve maior probabilidade de sobreviver, enquanto aquele que não considerou a rejeição particularmente dolorosa pode não ter corrigido o seu comportamento problemático dentro da tribo e isso o tornou menos propenso a sobreviver. Embora hoje em dia, é claro, uma pessoa possa sobreviver fisicamente a uma existência solitária, mesmo depois de milhões de anos de seleção natural, ser rejeitado ainda é doloroso. Para você ver a força desse mecanismo, se você se lembrar de alguma dor que sentiu um dia, como uma dor de dente, uma dor de ouvido, ou quando quebrou o dedinho batendo o pé no sofá, você não sente nada só de lembrar. Porém, se você simplesmente olhar para a foto de um ex-parceiro ou parceira romântica que rompeu o relacionamento recentemente com você, é muito provável que você sinta aquele desconfortável sentimento de rejeição. Pesquisadores mapearam o cérebro das pessoas exatamente nessas circunstâncias e constataram que as regiões cerebrais associadas à dor física
se iluminaram quando as pessoas visualizaram fotografias de seus ex-parceiros românticos. Isso acontece porque o nosso cérebro prioriza as experiências de rejeição justamente porque estão associadas à nossa sobrevivência. A rejeição também cria consequências muito ruins. As mais comuns são os sentimentos de raiva, de ansiedade, de ciúme e de tristeza. Isso quando a pessoa não acaba sendo levada a uma depressão. Outras consequências estão associadas ao desempenho de tarefas intelectuais mais complexas, mais difíceis, porque nós tendemos a perder o foco. A rejeição também nos cobra um preço físico. As pessoas que rotineiramente se sentem excluídas ou banidas têm pior qualidade do sono e tendem a ter uma queda no seu sistema imunológico, ou seja, tendem a adoecer com mais facilidade. Geralmente, o que as pessoas fazem quando se sentem rejeitadas é dar um jeito de buscar sua inclusão em outros lugares. Elas tentam se reconectar com outras pessoas. Como elas foram excluídas, elas prestam mais atenção aos valores e comportamentos do novo grupo e por isso se tornam mais agradáveis, menos impositivas, enfim. Elas têm uma predisposição maior para se adaptar. Mas outros podem ficar com tanta raiva que tentam se reconectar na base da pancada, tentando reafirmar sua posição, se tornando agressivo, e nesses casos eles têm menos chances de obter aceitação social. Agora liga o beat. Curar-se de uma rejeição pode levar tempo. Mas a maioria das pessoas acaba superando a dor e os sentimentos de rejeição. A saída sempre é procurar de imediato pessoas onde incontestavelmente você não é rejeitado. Pai, mãe, filhos, enfim, estar com pessoas cuja garantia de aceitação não paira qualquer dúvida. Isso ajuda muito nos momentos imediatamente subsequentes a um acontecimento com o qual você se sentiu rejeitado, como uma demissão do emprego, não ser selecionado para aquele trabalho que você tanto queria, ou ser chutado por um parceiro romântico. O que você viu nesse vídeo pode não aliviar o seu sentimento de rejeição da próxima vez que você se sentir rejeitado, mas pode ser útil saber que o sentimento de rejeição tem um propósito. Você agora sabe que há uma razão evolutiva que o está alertando que se você se mantiver socialmente isolado, pode ter ainda mais problemas do que já tem. Por isso, é importante sentir essa dor para que você tome providências em nome da sua própria sobrevivência. Se você gostou desse vídeo, me ajude a criar outros, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho, aquelas coisas todas que você já sabe. Tchau!